Oliveira Barbosa e vou iniciar minha apresentação no meu trabalho de conclusão de curso, que tem título Avaliação do impacto da geração de geração distribuída no sistema elétrico de potência. Então, o meu orientador é o professor Juliano, como co-orientador eu tenho o professor Leonardo, sou discente de Engenharia de Energia na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, a minha apresentação ela vai começar com a introdução, com os objetivos, após isso a fundamentação teórica, a metodologia, os resultados, a conclusão e as referências. Deixando claro, a paginação, caso venham a ter dúvidas depois, estará aqui em cima no canto superior esquerdo. Então, eu começo com a pergunta o que é a GD. Então, para responder isso e introduzir de forma básica aqui, a GD ela vai se referir à produção de eletricidade próxima ao ponto de consumo, o que vai se contrapor a usinas centralizadas, um exemplo Itaipu. Então, aqui a gente tem uma usina hidrelétrica, aparentemente, uma linha de transmissão, que chega a uma subestação e é dividido para os consumidores, sejam residenciais, comerciais ou industriais. Então, a geração distribuída ela vai ter a geração, seja ela solar, eólica, nas linhas de distribuição de energia. Então, introduzindo também alguns objetivos da GD, ela vai favorecer o uso de recursos locais, vai trazer autonomia energética às comunidades, também vai contribuir mais para sistemas mais sustentáveis e resilientes, com menor emissão de gases do efeito estufa, isso porque a geração distribuída, por definição, ela vai estar associada a energias renováveis, né? Então, além de tudo isso, um dos benefícios técnicos seria a redução das perdas que vão estar associadas às linhas de transmissão, e perdas por efeito Joule, né? Passando agora um pouco o panorama atual das energias renováveis, então, segundo o relatório anual de 2024 da Agência Internacional de Energias Renováveis, a gente tem uma capacidade global de 3.870 gigawatts, que é 14% em relação ao ano anterior a esse relatório. A gente tem as participações de solar, 36%, eólica, 26%, e hídrica, 32%. Isso nos traz impactos econômicos também com esse crescimento, né? Então, nos reduz os custos operacionais e perdas elétricas, como eu já citei, nos traz incentivos governamentais, subsídios, tarifas, FIDIM, créditos fiscais, e atrai investimentos aliados ao fortalecimento da segurança energética também, né? Trazendo um pouco dos desafios e considerações relacionados à geração distribuída. Então, a gente vai ter o desafio da integração dela. Então, a gente se depara bastante com fluxo bidirecional, inversão de fluxo. Então, a gente tem que ter adaptações, proteções e controles. No caso de energia solar e eólica, a gente se depara com a variabilidade delas, né? Então, elas geram oscilações no fornecimento, o que pode resultar em sobretensões, subtensões, vai impactar a qualidade de energia, que é outro ponto que eu vou tocar, e vai prejudicar, talvez, o funcionamento de alguns equipamentos, por exemplo. Falando mais de qualidade de energia, no caso de energia solar fotovoltaica, a gente tem a presença de harmônicos, então a distorção harmônica, né? Então a gente vai ter aumento também das perdas e dos impactos nos equipamentos conectados às redes, né? Isso nos leva a uma necessidade de modernização. Então, é necessário que a gente tenha atualizações na legislação, acompanhado também de um desenvolvimento nas normas técnicas específicas para a geração distribuída, né? Passando agora para os objetivos. Então, o objetivo desse trabalho é analisar em regime permanente os impactos nas variáveis elétricas gerados na rede de distribuição de energia, que vai ser devida à inserção de geração distribuída nesse sistema, né? Tenho aqui definidos os objetivos específicos do trabalho. Então, o primeiro ponto é definir o sistema teste. Então, a partir da literatura, foi definido esse sistema teste, que vamos realizar a análise da influência da GD e das suas variáveis elétricas do sistema, né? Então, a gente escolheu um sistema em malhas, que seria mais adequado ao método de solução, que é por Newton-Raphson, que também está em consonância com o nosso software utilizado. Então, o segundo passo seria identificar os parâmetros técnicos essenciais para essa modelagem do sistema, né? Que vai incluir parâmetros de linha, transformadores, cargas,
isso com base nas nossas referências. Então, a gente tem também que, como terceiro passo, coletar e organizar os dados de geração distribuída, com foco na caracterização dessas variáveis técnicas de operação. Então, como quarto, a gente tem a modelagem do sistema elétrico, que vai incorporar essas unidades de geração distribuída, suas respectivas conexões do sistema de distribuição. Então, nesse processo vai ser importante, e foi importante a gente entender qual tipo de cenário seria interessante a gente simular. Então, no meio desse processo, a gente passou por várias tentativas e erros e descobrimos e selecionamos um cenário, ou cenários de simulação que seriam mais plausíveis para a gente. E, por fim, a gente tem que analisar as ferramentas e bibliotecas de simulação para a gente selecionar aquelas que seriam mais adequadas. Mas dentro de ferramentas, a gente tem o AnaRede, o OpenDSS, e no caso a gente escolheu o PowerWord pela facilidade na execução mesmo das simulações, né? Agora, passando para a minha fundamentação teórica, eu vou definir a regulamentação do que é a geração distribuída. Então, pela resolução da ANEEL de 2012, que foi atualizada pela Lei 14.300, a gente tem que geração distribuída ela vai ser um processo de produção de energia elétrica realizado por micro ou mini geração distribuída, que vai ser diretamente conectada à rede de distribuição de energia elétrica por meio de unidades consumidoras. Então, a gente vai ter que na lei é citado que ela vai se utilizar predominantemente de energias renováveis e cogeração qualificada. Isso vai nos trazer maior eficiência nesse uso da infraestrutura elétrica, né? Detalhando como a diferença entre micro e mini geração, então, na Lei 14.300, ela detalha que a microgeração distribuída é aquela que vai ser realizada por uma unidade consumidora de potência instalada menor que 75 kW. Então, vai representar aí a baixa tensão de residências e pequenos negócios. Já a mini geração distribuída, ela se refere a sistemas com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 5 MW, que vai representar ali a média e alta tensão, incluindo indústrias, fazendas e grandes comércios. Dentro desse detalhamento técnico, a gente tem o sistema de compensação de créditos, que esse excedente de energia ele vai virar crédito para bater a fatura, o seu consumo no futuro, então a sua fatura de energia. Esses créditos eles são válidos por 60 meses e você tem a possibilidade de usar em outras unidades consumidoras, sendo elas do mesmo titular, então o CPF ou o CNPJ. Falando um pouco da expansão da matriz elétrica brasileira, então a gente tem um crescimento acumulado aí de 7.100, arredondando megawatts, adicionados até agosto de 2024. Então, isso sendo 19 parques eólicos, 6 usinas solares fotovoltaicas de grande porte. Então, a energia eólica e solar ela vai representar 97% dessa expansão até o mês de agosto de 2024, que a gente enxerga como uma tendência nacional, que é o foco dessa descentralização, a diversificação da matriz e a redução da dependência dos combustíveis fósseis, né? Ou das energias de fontes fósseis. Falando um pouco agora da capacidade instalada no Brasil, a gente tem que o Brasil alcançou 205.800 megawatts instalados até agosto, então representando aí 50% de hidrelétricas, 15,4% de eólica e 7,3% de fotovoltaica, então, e um percentual reduzido para a termoelétrica e usina termonuclear, né? Introduzindo aqui a questão do fluxo de potência em sistemas elétricos, então, qual que seria o objetivo dele e a importância dele no nosso estudo? É porque ele vai nos permitir conhecer as tensões em cada barra, os fluxos de potência ativa e reativa, as perdas nas linhas, e isso em regime permanente, que é o nosso caso. Então, para a resolução dos fluxos de potência, a gente tem alguns métodos, como Gauss-Seidel, Newton-Raphson e Gauss. O método de Gauss ele é o mais básico, então ele vai resolver sistemas lineares, com substituições mais diretas, que não é aplicável para o nosso caso, que a gente trata de equações não lineares, né? De um sistema de equações não lineares. Já o método de Gauss-Seidel, ele
É um método iterativo que vai atualizar as variáveis à medida que os cálculos vão avançando. Ele vai ser fácil de implementação, só que ele tem uma convergência mais demorada. O método de Newton-Raphson ele vai ser o mais robusto e preciso para a gente. Ele vai usar ali as derivadas na matriz jacobiana para se aproximar dessas soluções de forma mais eficiente, né? Então, o método ele é mais utilizado para esses estudos de sistema elétrico. Atrelado aos desafios em sistemas de distribuição, a gente encontra alguns métodos para sistemas desbalanceados. Então, a gente tem ali o backover e forward sweep, que é um método usado em estruturas radiais, ao contrário das nossas, que é a estrutura em malhas, né? E o método de injeção de corrente, que ele é bastante adequado para redes trifásicas desbalanceadas, né? E por que o estudo do fluxo de potência ele é importante? É porque ele vai afetar a forma com que a tensão vai se comportar ao longo da rede e outras variáveis mais, né? Contextualizando aqui os impactos técnicos da GD, da inserção da GD. Então, dentro dos nossos estudos, diversos autores eles analisaram aspectos como perfil de tensão, fluxo reverso, perdas elétricas. Bom, esses efeitos, então, eles vão variar bastante, dependendo do contexto, mas a gente encontra alguns padrões. Por exemplo, é comum a gente observar a melhora no perfil de tensão, quando a GD está bem alocada, mas também ocorre de ter riscos de sobretensão, fluxo reverso, especialmente em horários de baixa carga. Se a gente pegar a solar, o pico de produção dela no momento onde tem menos pessoas consumindo nas residências, por exemplo. Então, isso aí poderia gerar um fluxo reverso, né? Então, falando de outro ponto recorrente, né, seria a distorção harmônica total, que para usinas solares fotovoltaicas a gente encontra bastante, principalmente nas correntes, devido ao funcionamento dos inversores dos inversores solares, né, que a gente conhece. Então, todos esses impactos aí, eles são fortemente influenciados por fatores de localização dos sistemas, dos tipos de controle, as características da rede e até mesmo a sazonalidade, como eu citei, a questão da solar, né? Então, essa revisão na literatura, ela vai mostrar que a integração eficiente da GD, ela pode acontecer, mas ela exige uma abordagem personalizada para cada rede, né? Para cada contexto também. Da mesma forma, eu fiz a contextualização e revisei a bibliografia com a parte de métodos de alocação. Então, de forma geral, a gente encontra métodos que têm os objetivos em comum ali, né? Que vai ser a redução das perdas, o melhor aproveitamento técnico da GD, a melhoria no perfil da tensão. Então, os autores eles utilizam alguns índices de estabilidade, como o LSI, o FVSI, seja para reduzir as perdas ou para evitar essa instabilidade no sistema. Então, próximo a isso, a gente tem alguns métodos e alguns algoritmos de otimização. A gente encontra diferentes algoritmos, eu citei alguns que eu encontrei na literatura, que são o CSA, o ABC e o fluxo de carga repetido. O CSA ele vai simular o comportamento de um sistema imunológico. Esse ABC ele vai ser baseado numa colônia de abelhas, e o fluxo de carga repetido ele é o mais direto de todos, ele vai, na verdade, chutar valores de GD até encontrar um que se encaixaria ao sistema. E dentro desses estudos a gente vê algumas ferramentas sendo utilizadas, então o OpenDSS junto ao MATLAB, o MiPower, e em todos eles a gente vê que o padrão de sistemas utilizados é I3S, de 13 barras, 32, 34, 123 barras, foi o que eu me deparei no estudo. Partindo para a metodologia, então, o objetivo aqui da metodologia é simular esse impacto da alocação da GD em sistemas elétricos. Então, ele vai avaliar sobre o fluxo de potência, os efeitos sobre o fluxo de potência nas linhas, a injeção de potência nas barras, magnitude de fase das tensões nodais e as perdas de potência no sistema. Então, a metodologia vai ser dividida em duas partes, que vai ser a revisão bibliográfica, então a definição do fluxo de carga, que vai de encontro com as leis de Kirchhoff de conservação de potência, né? E a análise da alocação. E a etapa 2 é a parte mais prática, que
que envolve a simulação computacional com base no sistema de 9 barras, que é o 9-bus System, que eu encontrei na literatura também. A gente, então, utilizou o sistema, o software PowerWord Simulator para análise do fluxo de potência, e ele vai aplicar ali as leis de Kirchhoff para a modelagem elétrica do sistema, né? Partindo agora para definição, na parte de metodologia sobre o fluxo de potência em sistemas elétricos. Então, a gente consegue, a partir do fluxo, determinar grandezas essenciais para entender o comportamento da rede, como a tensão em cada barra, como eu já citei, o ângulo da fase, o ângulo de fase, a potência ativa e reativa que é trocada no sistema. Então, esse tipo de análise ele vai ser útil para a gente conseguir identificar os pontos críticos da rede, sobrecargas, quedas de tensão e até perdas excessivas. Então, esse modelo de fluxo de potência ele vai considerar um sistema elétrico como um conjunto de barras interligadas por linhas de transmissão. Então, cada barra ela pode apresentar uma carga, uma geração ou ser uma barra de referência. Todas elas estão em consonância com as leis de Kirchhoff, de conservação da potência ativa e reativa em cada nó. Então, isso quer dizer que a soma das potências injetadas nos barramentos ela vai ser igual à soma das potências consumidas. E para resolver esse fluxo de potência, a gente vai se utilizar dessas equações que vão relacionar a potência injetada em cada barra com as variáveis do sistema. Então, o módulo da tensão e o ângulo de fase dela, que são essas duas equações apresentadas aqui no slide. Partindo agora para outros aspectos importantes, são as definições do tipo de barramento que a gente vai encontrar. Então, a gente tem a barra PQ, que vai representar as cargas, que tem conhecidas as potência ativa e reativa, e vamos precisar calcular delas o módulo da tensão e o ângulo. Temos as barras PV de geração, que vão representar os geradores, né? Que tem a potência ativa conhecida e a tensão conhecida, e as variáveis incógnitas são a potência reativa e o ângulo. E, por fim, a gente tem a barra de referência, ou barra slack, que ela vai possuir a tensão e o ângulo fixo, e ela vai servir de base para equilibrar o sistema, calculando, então, a potência injetada. Ela pode ser chamada também de barramento VTETA. Falando sobre Newton-Raphson aqui, explicar o conceito geral e o que é, né? Então, ele vai funcionar de forma interativa, ele vai resolver um sistema de equações não lineares, né? Na verdade, no nosso caso, vai utilizar as leis de Kirchhoff lá. Então, o objetivo vai ser encontrar os valores corretos da tensão e do ângulo, como eu já falei. Então, esse processo ele vai começar fazendo a inicialização das variáveis. Então, geralmente, a gente tem os ângulos e tensões zeradas ou estimadas. A partir disso, são calculadas as potências injetadas nas barras e vão ser comparadas com os valores que a gente espera, né? Aí, desse ponto, a gente tem os chamados resíduos, que são ΔP e ΔQ, a partir do que a gente espera, daquilo que a gente calculou. A partir disso, a gente verifica a convergência, que pode ou não indicar um erro. Então, se esses resíduos eles forem grandes, o método vai montar uma matriz jacobiana, que também pode ser conhecida como matriz sensibilidade, porque ela vai definir diretamente o impacto da variação da potência ativa e da reativa na magnitude da fase e das tensões nodais. Então, essa matriz jacobiana montada a partir dos resíduos grandes, que vai conter essas derivadas parciais das equações em relação às variáveis, né? Então, a partir disso, essa matriz ela vai ser usada para calcular e utilizar os valores e atualizar, os valores de ângulo e de tensão. Então, esse processo ele vai se repetir até que os resíduos estejam dentro de uma faixa que a gente considere aceitável, né? Que vai indicar um sistema balanceado. Então, a gente tem aqui a matriz jacobiana, as variáveis e a matriz de resultados, né? Partindo um pouco aqui para a parte do PowerWord Simulator e das simulações, então a gente tem uma revisão bibliográfica focada nos estudos do PowerWord. Então, o objetivo daqui era identificar abordagens que seriam semelhantes. Então,
que vão analisar a geração distribuída em redes de distribuição para a gente entender quais parâmetros, configurações e critérios seriam mais utilizados, né? Então, com base nisso, a gente escolheu um sistema de 9 barras, que eu já citei anteriormente também, e ele vai ser fácil de utilização, porque é um sistema pequeno, então ele é bastante usado para situações e simulações acadêmicas, e se adequaria para a nossa limitação de barras no software, por ser uma versão estudantil, né? Então, a partir disso, e das práticas identificadas na literatura, a gente definiu os cenários de alocação de GD, né? Então, os cenários definidos foram a gente definiu então em o cenário base, que vai ser o sistema original, sem nenhuma alteração de carga e sem geração distribuída. Já no bloco 1 de cenários, a gente tem um aumento de carga em barramentos específicos, ainda sem a geração distribuída. No bloco 2, a gente tem a inserção de geração distribuída, isso em barramentos específicos e feito de forma individual. No bloco 3, também a inserção de geração distribuída e com os barramentos de carga aumentados, né? A modelagem do sistema, então, ficou com um sistema de 9 barramentos. Ele vai ser utilizado bastante em sistemas acadêmicos. Estou sendo talvez um pouco redundante aqui, mas de fato seria simples a nossa análise. Ele vai nos permitir também, mesmo sendo simples, analisar o perfil de tensão, as perdas e os impactos da GD. Então, a composição do sistema em específico vai ser 9 barramentos, 3 geradores, 3 transformadores, 6 linhas de transmissão e 3 cargas. Essa ficou a modelagem do sistema. Então, aqui estão os 3 geradores, os transformadores aqui, as linhas de transmissão e os barramentos, né? Aqui a gente pode ver que tem barra de referência, barra do tipo PV, barra swing e das barras PQ. Aqui a gente tem o modelo dos geradores. Então, o gerador Slack, ele vai funcionar como a referência do sistema. Então, ele tem a tensão especificada, o módulo e o ângulo, e ele vai ajustar automaticamente a geração ativa e reativa para equilibrar o sistema. Então, ele vai se alterar para que a soma das potências geradas e consumidas feche corretamente. Então, para o gerador da barra PV, a gente tem a potência ativa e a tensão são conhecidas, e o fluxo de carga ele vai calcular a potência reativa e o ângulo da tensão. Então, eles vão ajudar no controle de tensão do sistema ali, né? Então, a gente tem um slack e 2 na composição, e 2 geradores na barra PV na composição do nosso sistema. O modelo da carga também é bastante simples. Ele vai ser representado, pode ser um exemplo, um bairro, que tem essa carga específica, e a gente vai ter carga nos barramentos 5, 6 e 8, com essas respectivas potências, né? Aqui a gente tem também um modelo de geração distribuída fotovoltaica, que a gente escolheu para nossas simulações. Então, ela vai ter injeção de potência constante, vai ser localizada a próxima carga, como a gente consegue ver aqui, e vai ser definida com potência reativa igual a zero, que é característico dos sistemas fotovoltaicos, né? Zeros ou muito baixos. A gente definiu como zero. Então, aqui a gente tem a simulação do nosso cenário base, e a gente, na verdade, agora passa para as simulações e para os resultados obtidos. O primeiro vai ser o nosso cenário base, ele vai servir de comparação para as outras simulações. Então, está aqui a definição de cada... A gente tem na tabela a magnitude de ângulo das tensões nodais, a potência de carga e de geração, e tem a perda nas linhas também. No bloco 1, então, vai ser simulado o aumento da carga sem a geração distribuída. Então, a gente vai ter um aumento de 30%, que foi aplicado de forma isolada nos barramentos 5, 6 e 8. Então, em cada cenário, a gente vai ter aumento em um barramento específico. Nesse cenário aqui, no 1, ele vai ser no barramento 5, por exemplo. Em todos os casos aqui, a gente observa, aqui já estão os resultados, né? Então, em todos os casos, a gente observa uma queda no perfil de tensão. A gente pode ver aqui, com esse aumento de carga, né? Principalmente nas barras, as barras mais afetadas são aquelas que a gente tem a carga. Então, o cenário mais crítico que a gente enxergou foi o cenário 2, que é no barramento 6, e que a gente pode definir que talvez seja o barramento mais sensível, né? A gente pode ver que também teve impacto no despacho dos geradores. Então, a barra slack,
ela vai absorver toda essa variação de carga, então ela aumenta a sua produção. Então a gente consegue ver que faz sentido, porque ela está tentando equilibrar as tensões que baixaram, e aumenta o despacho de potência reativa também. Passando para o fluxo nas linhas, ainda no bloco 1, a gente observa um aumento de carga, que esse aumento de carga ele elevou bastante o fluxo de potência ativa e reativa, principalmente perto dos ramos que estão com aumento de carga, né? Então, esse carregamento, apesar de ter sofrido mudança, né, não foi nada muito que passasse dos limites de segurança, então o máximo que chegou foi a 75% da capacidade dos limites. Já as perdas nas linhas elas foram mais evidentes, então no cenário 1 e 2 a gente pode ver ali que aumentaram as perdas, e as perdas reativas elas cresceram de forma mais intensa, especialmente entre os barramentos das linhas, entre as linhas 4 e 5 e 8 e 9, que indica essa demanda no suporte de tensão que a gente viu anteriormente, né? Partindo agora para o bloco 2, que a gente tem a inserção de GD, isso em barramentos isolados, então a gente tem essa GD representando 70% da carga nos barramentos. Então na barra 5, 6 e 8, novamente, a gente tem esses valores de GD, ainda com a GD com potência reativa nula, considerada zero, e as outras condições do sistema são mantidas iguais. Cada cenário avalia a inserção em uma barra apenas, né? Como está mostrado aqui na figura. Então, o primeiro efeito que a gente observou é que foi a melhora no perfil de tensão. Então, nos 3 cenários, os valores mínimos de tensão eles vão se elevar em relação ao bloco 1, que teve aumento de carga, mas quando a gente compara com o cenário base, a gente tem uma queda de tensão, que pode estar relacionado a essa geração ser proveniente da energia solar fotovoltaica, né? Que ela não vai fornecer potência reativa no sistema. Então, ela vai manter essa demanda dos outros geradores, né? Já os ângulos de tensão eles se tornam menos negativos, que indica um pouco menos de esforço para transmitir energia, né? Quando a gente vê o despacho dos geradores, então no bloco anterior que ele era mais exigido, agora ele apresenta uma redução do despacho, então ele chega a 100 megawatts, por volta de 100 megawatts, no cenário 4, por exemplo. Isso mostra um efeito de alívio na geração centralizada, né? Ainda falando do bloco 2 de cenários, a gente tem uma redução significativa nos fluxos ativos e reativos, nas linhas alimentadoras dos barramentos que tem GD. Então, o que parece é que diminuiu o transporte de energia de longas distâncias, né? Isso fica meio óbvio. Então, o carregamento das linhas também caiu na maioria dos casos, e em alguns casos pequenos ele teve aumentos em trechos locais, mas sempre dentro de limites. Então, a gente pode ver aqui tem alguns aumentos aqui, né, no cenário 4, por exemplo. As perdas dos sistemas também, elas melhoraram de maneira geral. As perdas ativas, elas se mantiveram baixas. As perdas reativas, elas diminuíram. E principalmente nessas linhas que tivemos GD inserida, né? Ainda em algumas linhas a gente tem um aumento das perdas. Por exemplo, nessa linha entre os barramentos 8 e 9, a gente tem um aumento das perdas. Mas são casos isolados daí. Bom, falando e partindo para o bloco 3 de simulações, onde a gente tem GD com aumento de carga. Então, nos 3 cenários, a carga ativa e reativa foi aumentada em 30%. Depois foi inserida a geração distribuída, geração fotovoltaica, equivalente a 70% dessa carga nova, então já aumentada. A gente consegue ver aqui na figura, e ainda com potência reativa igual a zero. Falando um pouco dos resultados, então, nos 3 casos, no barramento 5, 6 e 8, a gente tem a tensão mínima de cada cenário se elevando com a entrada da GD. A gente vê essa variação maior para a barra 8. Além disso, os ângulos, apesar de eu não ter colocado, porque não ia caber aqui, eles ficaram menos negativos, então indicam que o sistema ele exige menos esforço do gerador principal para sustentar esse envio de potência
que a gente consegue ver até na próxima tabela, né? Que a geração ativa da barra de referência, ela quase cai pela metade em todos os cenários, né? Então, de fato, vai mostrar que essa GD instalada nos próprios barramentos, com aumento de carga, ela vai começar a suprir diretamente essa demanda local. Então, para completar agora a análise, eu vou falar um pouco das perdas. Então, comparando esses cenários com incêndio de GD, a queda de das perdas totais ela é evidente, né? Então, a gente pode ver que se repete o padrão para comparação de todos os cenários. Aqui eu estou comparando com o cenário 1, que é onde tinha um aumento de carga já. Então, a gente consegue ver que tem todos os cargos a diminuição das perdas. Então, esses dados, então, eles vão reforçar que essa inserção de GD, ela não só vai melhorar o perfil de tensão, mas também o despacho dos geradores e as perdas, né? Elas diminuem as perdas. E o que faz sentido é que, se a gente tem como comparação que a potência ela é igual ao quadrado da corrente vezes a resistência, então na geração centralizada, onde a resistência ela é maior pela distância das linhas de transição, a gente vai ter também a potência de perda maior. Então, no caso da geração distribuída com uma resistência menor, a gente tem uma potência de perda menor, né? Partindo para o fim do trabalho, então, para a conclusão, com base nesses resultados que a gente obteve, ficou evidente que a geração distribuída, quando inserida estrategicamente no sistema de 9 barras que a gente escolheu, a gente tem melhorias significativas. Então, o perfil de tensão ele se mantém mais estável, os fluxos de potência nas linhas são reduzidos. A gente também observou uma diminuição clara nas perdas na maioria dos casos, especialmente naqueles barramentos onde a gente tem carga inserida, né? Então, esses resultados, eles vão em conformidade com aquilo que eu estudei e apresentei para vocês da literatura, que destacam que ganhos técnicos da GD bem alocada. Mas também é perceptível em alguns casos que eu mostrei para vocês, que quando a GD ela é inserida sem critério, esses ganhos eles são limitados, né? Então, vai reforçar essa importância da utilização dos métodos de otimização que eu também referenciei, como o algoritmo de seleção clonal, por exemplo, e isso vai nos ajudar a definir melhores localizações e melhores dimensionamentos para GD, né? Então, em resumo, a geração distribuída ela vai ter grande potencial para otimizar os sistemas de distribuição, mas a gente precisa alcançar seu máximo desempenho, né? Então, é fundamental a gente planejar essa alocação com base nos critérios técnicos e em outras metodologias. Talvez também fazer modelagem, no caso da solar fotovoltaica, em relação ao horário de geração, né, porque a gente tem um pico ao meio-dia, e talvez em trabalhos futuros também trazer essa parte da análise econômica ou da parte regulatória, né. Então, seria isso. Aqui estão minhas referências do trabalho.